Dando prosseguimento aos vídeos do F, da letra F, nós estamos no 62.0, nós fizemos esse no último vídeo, e quem ainda não viu, veja o último vídeo. 62.0, continuando, modificação duradoura da personalidade após uma experiência catástrofe, né? Que nós vimos aqui que por causa do estresse, né, de uma experiência muito estressante, ele modifica o comportamento da pessoa. Continuando aqui, modificação da personalidade após um cativeiro prolongado com a possibilidade de ser morto a qualquer momento. No vídeo anterior eu até falei da pessoa, às vezes, ela ficar cativo lá 15, 20 minutos numa empresa, às vezes enquanto um cofre abre, ou às vezes mais do que isso. Ou a pessoa ela tem a experiência de um desastre, ou experiência em campos de concentração, como os judeus tiveram, ou mesmo a pessoa vai presa, né? Ela fez alguma coisa, ficou numa experiência de concentração, de uma prisão, né? Às vezes a pessoa pode ser presa, uma briga na rua. Às vezes a pessoa brigou ali, chamaram a polícia leva, deixa ela uma noite que seja numa prisão até ela sair dali. Ou às vezes a pessoa ela se embriaga num bar, né? Ela vai, sai com o amigo, acaba bebendo, a polícia pega, leva ela presa. E muitas vezes a pessoa, se ela não tiver dinheiro para pagar fiança para o delegado, ela vai para uma experiência de uma concentração numa penitenciária, que ela vai ficar pelo menos 1 ou 2 dias ou mais, se causar um acidente. Então é experiência. Às vezes a pessoa pensa em campo de concentração somente lá com os judeus. Exposição prolongada a situações que representam um período vital, como ser vítima de terrorismo, tortura. Essa tortura ela pode ser física, pode ser mental, psicológica, né? Pode ser uma tortura até mesmo na empresa. Às vezes as empresas elas impõem a tortura à pessoa. Você não bater a meta, você perde o emprego, e a pessoa muitas vezes ela trabalha até no final de semana, dentro de casa, em toda forma, por causa desse tipo de tortura. Exclui também estado de estresse pós-traumático, está no 43.1. Continuando, F62.1, nós vimos o 62.0, 62.1, modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica. Modificação da personalidade persistindo por ao menos 2 anos, atribuível a experiência traumática de uma doença psiquiátrica grave. A alteração não pode ser explicada por um transtorno anterior da personalidade e deve ser diferenciada de uma esquizofrenia residual e de outros estados mórbidos consequentes à cura incompleta de um transtorno mental anterior. Este transtorno se caracteriza por uma dependência e uma atitude de demanda excessiva em relação aos outros. Continuando, convicção de ter sido transformado ou estigmatizado pela doença, a ponto de ser incapaz de estabelecer ou manter relações interpessoais estreitas e confiáveis e de se isolar socialmente, passividade, perda de interesse e menor engajamento em atividade de lazer em que o sujeito se absorvia anteriormente. Queixas persistentes de estar doente, às vezes associadas a queixas hipocondríacas e a um comportamento doentio, humor disfórico ou lábio, não devido a um transtorno mental atual nem a sintomas afetivos residuais de um transtorno mental anterior, e uma alteração significativa dos funcionamentos social e profissional. Continuando, 62.8, como eu disse nos vídeos anteriores, sempre que aparecer o ponto 8 são outros,
outros ou outras, como nós estamos falando de personalidade, vai ser outras modificações duradouras da personalidade, que vai ser personalidade caracterizada por uma síndrome álgica crônica, e o 62.9, que sempre vai ser não especificada, modificação duradoura da personalidade não especificada. Então, o profissional, ele encontra o paciente que tem vários tipos, né, como se fosse um transtorno misto, porém ele não encontra ali dentro daquelas especificações, ele usa o ponto 8 ou o ponto 9 como referência. Continuando, F63, transtorno dos hábitos e dos impulsos. Essa categoria compreende certos transtornos do comportamento que não podem ser classificadas sob outras rubricas. Não é rúbricas não, gente, é rubricas, tá? Se você falar rúbrica, você tem que colocar um acento aqui. Só que é uma palavra paroxítona, é rubrica. São caracterizados por atos repetidos, sem motivação racional clara, incontroláveis, que vão, em geral, contra os interesses do próprio sujeito e aqueles de outras pessoas. O sujeito indica que seu comportamento está associado a impulsos para agir. A causa para estes transtornos não é conhecida. Estão aqui reagrupados em razão de certas semelhanças grandes nas suas descrições e não em função de outras características comuns importantes conhecidas. Exclui, dentro desses hábitos dos impulsos, consumo abusivo habitual de álcool e de substâncias psicoativas, que foram tratadas no F10. E os transtornos dos hábitos e impulsos relacionados com o comportamento sexual, que vai ser tratado daqui a pouco no F65. Continuando, F63.0, jogo patológico, transtorno que consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que domina a vida do sujeito, em detrimento dos valores e compromissos sociais, profissionais e materiais e familiares. Jogo compulsivo. Se a pessoa, ela joga, ela perde, desculpa a expressão, ela perde as cuecas. Cueca é fácil perder porque compra outro, mas quando o cara perde a casa dele, é a casa que ele mora e é difícil. Tem gente que julgar, eu vou ali, vou julgar, hein? Vai fazer muita diferença. Agora, quando esse tipo ele se coloca como um transtorno, aí já fica mais difícil. A pessoa precisa de ajuda nesse caso. Ele é um doente, né? Às vezes as pessoas falam, é falta de vergonha. Não, a pessoa precisa de ajuda profissional. Exclui jogo e apostas, que vão ser tratadas no FZ 72.6, em personalidades dissociais, que já nós fizemos inclusive nesses vídeos agora do F60, está no 60.2, excessivo em pacientes maníacos, que foi tratado lá no F30, ok? F63.1, piromania, tem a ver com fogo. Comportamento caracterizado por atos ou tentativas múltiplas, visando a pôr fogo em objetos e bens sem motivo aparente, associada a preocupações persistentes com relação a fogo ou incêndio. Este comportamento se acompanha frequentemente de um estado de tensão crescente antes do ato e uma excitação intensa imediatamente após a sua realização. Piromania. A pessoa toca fogo em tudo que ela tiver pela frente e ela sente prazer nisso, mesmo destruindo coisa que ela demorou para comprar, ou mesmo que as pessoas. Para ela, isso é uma psicose praticamente, que para ela a realidade e fantasia se mistura. Exclui piromania no curso de adultos que apresentam uma personalidade dissocial, né? Exclui isso aqui, ó.
adultos que apresentam a personalidade social, que está no F60.2, como razão para comprovação diagnóstica, observação por suspeita de transtorno mental, que está sendo tratada lá no Z03.2, esquizofrenia, que está no F20, que são vídeos que nós fizemos. Quem não viu, veja lá no canal. Intoxicação alcoólica por substâncias psicoativas, tratada no F10, com quarto caractere. Na verdade, gente, eles colocaram o quarto caractere, mas na verdade é terceiro caractere. Porque não tenho, não encontrei não, mas a literalidade da palavra, como está lá no DataSUS, é quarto caractere, eu deixei assim. Porém, não vi quarto caractere, não sei onde é que eles arrumaram isso. Transtorno de conduta, que está no F91, nós vamos fazer brevemente. Transtornos mentais orgânicos, tratado lá no F00, que são os primeiros vídeos que nós fizemos. Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, para dar uma paradinha, porque nós estamos fazendo vídeos menores. Assista os outros vídeos do canal. Muito obrigado.